Olá, tudo bem? Quando um agente público causa prejuízo a algo ou a alguém, quem deve responder pelo dano causado? Essa pergunta foi feita aos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1027633, que corresponde ao tema 940 da repercussão geral. Mas antes de falarmos diretamente sobre o tema do julgamento, vamos explicar quais foram as ferramentas usadas pelo autor do recurso. O recurso extraordinário é um recurso previsto na Constituição Federal contra a decisão de Tribunal de Justiça ou mesmo tribunais regionais federais ou ainda das turmas recursais dos juizados especiais, quando a decisão desse tribunal contraria diretamente a norma constitucional, até porque cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, dar a palavra final sobre o que venha ou não a ser constitucional. Então, esse recurso extraordinário está previsto na Constituição Federal com várias hipóteses de cabimento, mas a mais precisa e talvez a mais utilizada é quando a decisão de fato contraria diretamente o texto da Constituição Federal. Não podemos esquecer que para que haja o recebimento do recurso extraordinário, a parte precisa demonstrar a questão afeta a repercussão geral. Mas o que seria essa repercussão geral? Na realidade, de uma forma muito simples, a repercussão geral será demonstrada quando a parte conseguir cabalmente demonstrar a questão afeta ao interesse jurídico, político, social ou econômico que ultrapasse os interesses da lide, ou seja, que não seja relevante apenas para as partes do processo, mas para toda a sociedade brasileira. Então, o Instituto da Repercussão Geral visa fazer um funil para que o Supremo Tribunal Federal não decida questões de interesse apenas entre as partes do processo, mas questões mais relevantes para toda a sociedade brasileira. Na questão afeta a demonstração jurídica, política, social ou econômica da discussão do processo em si. Vamos explicar agora o que levou ao questionamento junto ao STF. O caso foi movido pela ação indenizatória proposta contra a prefeita de Tabapuã, município do interior de São Paulo. Um servidor público municipal disse que passou a ser perseguido depois de ser eleito vereador. Em primeira instância, o juízo negou essa intenção e disse que a ação deveria ter sido proposta contra a pessoa jurídica de direito público. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão e estabeleceu que cabe à vítima decidir a quem demandará. A prefeita, então, recorreu ao Supremo com um recurso extraordinário. Alegou que tomou a decisão como agente política, o que levaria à responsabilidade objetiva da administração pública. Em 2017, no plenário virtual, os ministros reconheceram a repercussão geral do tema. No dia 14 de agosto de 2019, o recurso extraordinário foi analisado em plenário. Feito com uma sustentação oral, trata-se do recurso extraordinário 1.027.633, procedente de São Paulo, recorrente Maria Felicidade Pérez Campos Arroio, recorrido Jesus João Batista, assistente União e outros. Encontra-se inscrito pela interessada Associação Nacional dos Membros do Ministério Público CONAMP para sustentação, o doutor Aristides Junqueira Alvarenga. Trata-se do tema 940 da repercussão geral, responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros no exercício de atividade pública, com 47 casos aguardando a decisão. Passa a palavra a Vossa Excelência inicialmente para o relatório, Excelência, já feito por Vossa Excelência. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Doutor Aristides, tem a palavra. Foi feita, então, a sustentação oral em nome da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Eu, em homenagem ao Ministério Público e à eminente Procuradora-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, eu vou apenas me permitir subscrever, com muita honra, o parecer do Ministério Público nessa causa, que foi pelo provimento do recurso especial, do recurso extraordinário, no sentido de interpretar a Constituição quase que literalmente. Ou seja, a competência, a legitimidade passiva
não pode ser do servidor público, do agente público, mas sim da pessoa jurídica de direito público. Muito obrigado, senhor juiz. O presidente Dias Toffoli passou a palavra, então, ao ministro Marco Aurélio, relator do recurso extraordinário, para proferir o voto. O parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal não encerra a legitimação concorrente. Responde pelos danos considerado ato omissivo ou comissivo a entidade de direito público, tendo ela direito regressivo no caso de culpa, de dolo ou culpa contra o agente. Estou provendo, presidente, o recurso, para assentar a ilegitimidade passiva da recorrente. E, se for o caso, se algum colega não se antecipar ao relator, eu anunciarei a tese. Todos de acordo? De acordo. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Todos estando de acordo, eu proclamo, então, o resultado parcial até a tese, que, nos termos do voto do relator, a unanimidade foi dado provimento ao recurso extraordinário. Ministro Marco Aurélio, para a proposta de tese. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima, passiva, o autor do ato. Faria apenas uma sugestão, mas cabendo depois... Exatamente, eu ia... Caráter subjetivo. Pedagogicamente, me parece importante... Se demonstrado dolo ou culpa. Que se assente essa questão, a possibilidade da ação regressiva contra o agente. Regresso. Nós vimos neste primeiro bloco que o recurso extraordinário foi aprovado por unanimidade. Os ministros passaram então a analisar a tese proposta pelo ministro Marco Aurélio, que recebeu sugestão de complementações. Nós vamos dar uma pausa agora, um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu volto com grandes julgamentos. Aguarde. Nós estamos de volta com grandes julgamentos. No programa de hoje, a gente mostra a análise do recurso extraordinário que discute a responsabilidade civil pessoal do agente público por danos causados a terceiros no exercício da atividade pública. E quem é o agente público tão citado durante o julgamento do recurso extraordinário 107633? Agente público, na realidade, é uma expressão maior, lato sensu, de todos aqueles que exercem alguma atividade do Estado. Então, agente político se fala, engloba todos aqueles agentes políticos, servidores públicos, temporários ou qualquer pessoa que exerça, ainda que transitoriamente, uma função estatal. Então, agente público é todo aquele que exerce uma função pública direta ou indiretamente. Os ministros defenderam a questão da ação regressiva. Alguns defenderam que deveria constar especificamente que ela só vale nos casos de dolo ou culpa. Então, vamos explicar como funciona a ação regressiva. A discussão que gerou em torno desse processo novamente no Supremo era a possibilidade ou não de se colocar o agente público no polo passivo da ação, ou seja, aquele que sofreu o dano iria processar tanto o Estado quanto o agente causador do dano no polo passivo da ação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não caberia, então, à parte processar o agente, porque a ele a responsabilidade seria subjetiva, teria que demonstrar a negligência, a imprudência e a imperícia do agente do Estado. Então, ele processa o Estado, levando em consideração que essa responsabilidade é objetiva, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade do dano, o Estado indeniza o terceiro e, logo após, se o Estado entender que o seu agente praticou dolo, causou o dano com vontade de causar, ou uma negligência, imprudência e imperícia, causando prejuízo com culpa, então o Estado, se assim iria entender, processa o agente causador do dano. Então, isso seria dolo ou culpa, e ação regressiva é aquela que, quando o Estado indeniza um terceiro, o Estado se subroga no direito de pleitear essa indenização contra o seu agente do Estado, desde que ele tenha praticado esse prejuízo ao terceiro com dolo ou culpa.
Só para deixar bem claro, vamos explicar quando a ação pode ser praticada com dolo ou culpa. O dolo é quando você tem a intenção de praticar um ato danoso a alguém, no caso específico dessa ação indenizatória em face do Estado. A culpa é quando você, agente público, seja por sua negligência, imprudência ou imperícia, acabe causando dano a um terceiro. Então, toda vez que o agente público causa danos a terceiros com dolo, com vontade de causar o dano ou com culpa, seja pela sua negligência, imprudência ou imperícia, então, levando em consideração a responsabilidade objetiva do Estado prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, esse que foi prejudicado poderia judicializar uma ação indenizatória e, demonstrado assim o nexo de causalidade entre o fato e o dano, o Estado, nesse caso específico, deverá indenizá-lo. Após as discussões sobre a ação regressiva contra o agente público, o ministro Marco Aurélio releu a tese. A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, gênero, ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte legítima passiva para essa ação. Não estou a cogitar da regressiva. Sendo parte legítima, é a controvérsia contida no processo, o autor do ato. É que, no caso concreto, a ação foi ajuizada apenas contra o agente. O juízo concluiu pela ilegitimidade, e eu estou restabelecendo essa ótica, a ilegitimidade passiva da acionada, E o tribunal de origem reformou essa decisão. O presidente do STF passou então a colher os votos para fixação da tese, começando pelo ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a inclusão na tese da necessidade de dolo ou culpa do agente público em caso de ação regressiva contra ele. O importante, realmente, como citou o ministro Marco Aurélio, é fixar qual é a responsabilidade do agente público, no caso, aquela legitimidade. Eu, devido à venda, acrescentaria que o agente público, que no exercício da função causa danos a terceiro, responde civilmente apenas perante a própria administração, em caráter subjetivo, se demonstrado dolo ou culpa, em via de regresso. Para acrescentar, porque esse tema foi discutido desde a primeira instância, a alegação de ilegitimidade era exatamente porque o agente público só responderia em caráter subjetivo, demonstrado dolo ou culpa, para que, como citou o ministro Ricardo Lewandowski, não parasse dúvida da possibilidade de ação de regresso somente dolo ou culpa. Só responde perante a administração, não terceiros, e no caso de dolo ou culpa. O ministro Ricardo Lewandowski sugeriu colocar uma terceira proposta em votação, acrescentando apenas o texto final do artigo da Constituição Federal referente ao tema. Presidente, eu acrescentaria, com devido respeito, apenas a parte final do parágrafo 6º do artigo 37, que é muito claro. Eu tenho sempre receio de nós acrescentarmos alguma nova locução à clareza do texto legal. Aqui diz o seguinte: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Eu vou ler para você agora o que diz literalmente o texto do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Feito este à parte, a gente volta ao julgamento. O presidente Dias Toffoli voltou a colher os demais votos, já com as complementações sugeridas à tese. A proposta de tese formulada pelo relator e a uma complementação à proposta de tese foram apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Alexandre adota o formato apresentado agora pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Edson Fachin, como vota? O ministro Edson Fachin concordou com a tese inicial, que para ele não necessitaria de complementos. A referência que Sua Excelência faz ao início da tese, o parágrafo 6º do artigo 37, em meu modo de ver, agasalha esta preocupação do direito de regresso.
Por isso, eu acompanho a formulação tal como feita Inicial pelo relator. Nós vamos a mais um intervalo e, em seguida, eu volto com a conclusão do julgamento do recurso extraordinário que decide sobre a responsabilidade de agentes públicos que causem danos a terceiros. Eu volto já. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. No programa de hoje, a gente mostra a análise do recurso extraordinário sobre a responsabilidade civil do agente público que cause danos a terceiros durante o exercício da atividade pública. No bloco anterior, você acompanhou o voto do ministro relator, Marco Aurélio, e dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Vamos agora ao restante do julgamento, que aconteceu no dia 14 de agosto de 2019. Na sequência, o voto foi do ministro Roberto Barroso. Estamos todos falando a mesma coisa, ainda que talvez de modo diferente. Então, eu vou ler a minha proposição apenas para que conste do julgamento, e que é basicamente a mesma, que é a seguinte: os agentes públicos que causem danos no exercício da função não respondem diretamente perante a vítima, mas apenas em ação de regresso movida pelo ente público nos casos de dolo ou culpa. A complementação do ministro Lewandowski é em que sentido? Apenas que, do ponto de vista didático, pedagógico, se acresça a proposta, a meu ver, data vênia, bem formulada do ministro Marco Aurélio, a parte final do parágrafo 6º do artigo 37, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Estou de acordo, com o complemento. A ministra Rosa Weber votou em seguida e também concordou com a complementação feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Acompanho a formulação do eminente relator, mas entendo que não prejudica, ela não resta prejudicada, ainda que eventualmente, ou melhor, eventualmente não, ainda que não tenha sido objeto expresso do processo, a complementação do ministro Lewandowski. Então, eu acolho com a complementação. O ministro Luiz Fux levantou a questão do foco da discussão do recurso extraordinário. A questão é que nós estamos decidindo a causa sobre o problema processual. O ministro Marco Aurélio está dizendo que o servidor não tem legitimácio ad causam. Não se está discutindo aqui o mérito da ação de regresso. Então, acho que eu fico com a tese do relator. Ao votar, o ministro Ricardo Lewandowski fez questão de ressaltar a preocupação em registrar expressamente a necessidade de dolo ou culpa para ação regressiva contra o servidor. Apenas insistiria, com devido respeito, nessa minha complementação, para evitar qualquer dúvida na hora da execução, da colocação em prática dessa tese. Até porque, realmente, no caso aqui, a ação foi proposta contra o servidor público diretamente, quando devia ser apenas em caráter regressivo. Por isso que eu entendo que essa questão está subjacente ao julgamento que estamos agora levando a cabo. O voto do ministro Gilmar Mendes foi rápido e, em seguida, o presidente anunciou o resultado do julgamento. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho essa sugestão com complemento. Então, aprovada a tese na fórmula apresentada pelo ministro relator, agregada da proposição feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Acompanhava a formulação inicial o ministro Edson Fachin sem a complementação. E só para registro, o ministro Fux votou com a complementação ou sem? Não, eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio, porque ministro Marco Aurélio, sem a está abordando a legitimado. Acompanhar a formulação inicial sem complementação, os ministros Edson Fachin e Luiz Fux. A relatoria, evidentemente, que não se altera por conta de uma mera complementação em uma proposição de tese, ainda mais quando, no mérito, ficou vencedor o relator à unanimidade. A tese aprovada pela Corte é a seguinte: a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Este advogado explica a importância da fixação da tese e a repercussão deste julgamento. É absolutamente importante essa definição
do Supremo Tribunal Federal no sentido de não haver a possibilidade de incluir o agente causador do dano no polo passivo da ação, até para dar celeridade ao processo. Então perceba que quando você processa o Estado e é responsabilidade objetiva, há uma celeridade processual. O processo ele é finalizado de uma forma mais rápida. E da mesma forma também não caberia ao Estado denunciar a lide para o seu agente causador do dano, porque visa então proteger aquele que foi lesado de ter uma solução mais rápida e precisa do seu processo, quando o Estado tem o dever de indenizar aquele que sofreu prejuízo, no caso, o cidadão, a população do país. A repercussão do julgamento, ela está absolutamente afeta a questão exatamente da possibilidade ou não de se incluir o agente causador do dano no polo passivo da ação. Isso é absolutamente importante para o país inteiro, levando em consideração a discussão jurídica e a divergência que se dará ao tema em todo o país. Vasta jurisprudência entende que eu poderia processar tanto o Estado como o agente que causou o dano. Então perceba que o Supremo resolve mais uma vez uma problemática e dá uma eficácia, claro, na sede de repercussão geral, tem eficácia vinculante aos demais tribunais e assim não poderia decidir de forma contrária ao falar, olha, você só pode processar o Estado. E se o Estado quiser depois propor uma ação regressiva contra o agente causador do dano, por entender que ele praticou o dano com dolo e culpa, que assim eu faça. Mas você que teve o seu direito lesado, processe apenas o Estado. Depois o Estado que quiser, que processe o seu agente. E assim a gente encerra mais um grande julgamento. Espero que você tenha gostado. Assista ao nosso programa pela internet. O nosso canal é youtube.com/TV Justiça Oficial. O nosso site também está à sua disposição, tvjustiça.jus.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!